Olá, começando um novo Uberlândia SA, a cidade que é um negócio. E o foco nosso é empreendedorismo. Então, nós estamos trazendo aqui dois jovens empreendedores do mesmo segmento, que é gastronomia, mas com atividades diferentes. O Eliezer Narciso, do restaurante Maná, e o Matheus Nares, da queijaria Ouro das Gerais. Vou começar por você, Eliezinho. Obrigado. Seu pai é médico, sua mãe é médica, sua irmã é médica, e você foi entrar onde? Como que você foi cair nesse mundo? Cara, obrigado pela oportunidade, Celso, de estar aqui, poder falar um pouco da história do restaurante, um pouco da minha história também. E, na verdade, eu nasci nesse mundo. Minha mãe, ela vem de família de agricultores e pecuaristas, então eles sempre tiveram a gastronomia, a culinária da nossa região enraizada. Minha avó eu lembro de fazer pamonha na fazenda desde pequeno, sempre nesse contato muito próximo de animais também, e de produção de queijo trança. Hoje uma curiosidade do restaurante, os ovos do restaurante vêm da fazenda da minha avó. Então eu sempre tive um contato muito próximo, mas eu me profissionalizei, me especializei depois de um intercâmbio na Austrália, onde eu comecei a trabalhar na área, em cozinhas profissionais, e fiz um curso de gastronomia e hotelaria na Austrália, onde eu morei 5 anos. Sempre gostei de experimentar coisas novas, ingredientes novos, processos e comidas diferentes. E foi um caminho sem volta. Depois... Eu quero que você pare um pouquinho, porque depois você vai falar especificamente do restaurante. O Matheus, agora, e a queijaria Ouro das Gerais? Apresenta ela para nós. Presente, sim. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a queijaria Ouro das Gerais, quando a gente vai falar, ela tem muito a ver com a história, vamos dizer, da minha mãe. Minha mãe... filha de produtor, neta de produtor, bisneta de produtor. Então, assim, uma família que veio do meio rural mesmo. Mas a minha mãe, recentemente, aposentou e tem 30 anos de prefeitura, de serviço público. Então, minha mãe é veterinária. Então, ela veio dessa, vamos falar assim, da parte... não da parte do produtor, mas, assim, da parte da fiscalização. E quando a gente vai falar em queijo, nós somos... por mais que façamos queijo há muitos anos, a região do Triângulo tem pouco tempo que foi legalizada como micro-região de produção de queijo Minas artesanal. Então, minha mãe estava lá no início. E nos estudos, naquele período, ela se apaixonou. Porque fazer queijo já é tradicional nosso. Minha avó fazia queijo, minha bisavó fazia queijo. Não desta forma comercial. Mas a sementinha já estava lá. E quando ela começou os estudos para a legalização da região, essa paixão aflorou. E aí é incontrolável quando você entra nesse campo de produção de alimentos. É uma coisa assim que... Eu acho legal de ver que a avó tem influência na vida. Muito. A sementinha tá lá. Isso. Tem até uma história muito bacana que, mesmo depois de ter feito curso, me especializado profissionalmente, quando eu voltei da Austrália, a gente estava na casa da minha mãe, fazendo um almoço, e minha avó chegou e pegou um pouco de água e jogou na panela. A minha tia e minha mãe falaram: o que você está fazendo, mãe? Eu falei, sem saber, ela está deglaciando a panela ali, limpando a panela com a caramelização da panela. Então, parece que os antigos já têm esse conhecimento neles, né, de saber fazer. Na própria assim, essência, né? Eu falei, não, vocês duas não precisam brigar com ela está certinha. O extraordinário Mário Cortella fala que o futuro é o passado em reconstrução. Bacana. Né? E é mais ou menos por aí. Mas conta a história do Maná. O Mana, ele vem... O Mana, desculpa. O Mana, ele vem de um dos restaurantes que eu trabalhei muito tempo lá na Austrália. Eu trabalhei mais de 2 anos nesse restaurante. Era um pasta bar com a essência do que a gente faz hoje no Mana. Produção de todas as massas, lá eles produziam pizzas também. Então, produção da massa da pizza, produção da massa que vai no macarrão, da pasta. Todas as bases dos molhos. A própria Austrália tem um acesso muito grande de produtos importados, por ser uma ilha e não conseguir suprir a demanda de produtos.
eles acabam importando e facilitando a importação de produtos em termos gerais, tanto de manufaturados da China, de industrializados e de alimentos da Europa. Então, a gente tinha acesso ao tomate pelado, à farinha da Europa, tudo com muita facilidade. E eu me apaixonei nesse restaurante. Eu achava incrível o que eles faziam lá. E eu já vim com essa ideia. Eu não sabia exatamente se seria humano ou se seriam outro restaurante de outro segmento. Mas essa sementinha estava lá. Essa ideia de fazer um pasta bar, trabalhar com um pouco da gastronomia italiana, que é algo que eu sempre gostei muito. E ao encontrar o local, juntou o útil ao agradável. O local era uma casa, né? Uma casa antiga, no bairro do Vigilado Pereira ali. E a gente queria fazer uma espécie de cantina, mas algo mais descontraído, mais jovem. O nosso jogo de mesa é um papel, que é o cardápio. Então, a gente trouxe um pouco de informalidade para esse universo da cantina italiana, mas seguindo a tradição, seguindo ingredientes clássicos como o pecorino, o grano padano, o guanciale, a massa, que é feita com sêmola de grano duro, que ela é um pouco mais firme. E, graças a Deus, tem dado certo. O pessoal, no começo, perguntava o que é guanciale, o que é grano duro, o que é essa farinha, o macarrão é para ser assim mesmo. E a gente persistiu, sempre tentando explicar e demonstrar isso, principalmente essa parte de onde vem o ingrediente, de como a gente trata esse ingrediente, e sempre passando isso para o cliente. O nome Mana, ele é engraçado porque não tem nada a ver com o italiano. O pessoal vai lá e fala, mas isso é sobrenome, isso é alguma coisa da Itália? Eu falo, não, o nome não tem nada a ver. O nome Mana, ele vem do polinésio, energia vital. Então, vem de alma. E é uma gastronomia que eu misturo a bases italianas com ingredientes locais e com, às vezes, o que dá na minha cabeça, o que eu acredito que tenha um sabor diferente, que vá agradar, né? Que eu acho que, principalmente nesse meio de restaurante, a gente trabalha para o cliente, né? É sempre para eles e não para nós. Então, é muito mais sobre o que o cliente gosta do que o que eu gosto. É muito mais importante do que ter bom gosto, é ter conhecimento do gosto do cliente. Total. Né? Matheus, você conhece o Mana? Ainda não. Mas em compensação também, eu não conheço seu queijo. Fala da linha de queijo da Urdas Gerais. Como eu vinha dizendo anteriormente, a gente entrou nesse mundo do queijo Minas artesanal, que basicamente é um queijo feito de leite cru, com pingo, leite, sal e coalho, para fazer a coalhada. Então, assim, é um produto com base simples, que é bem tradicional do que vem, e você vem trabalhando as partes da maturação. O queijo de leite cru, ele é muito rico, porque micro-organismo é vida. Micro-organismo faz um produto base branco, com um gosto singelo, se transformar num queijo de potência inigualável. Então, assim, é algo muito interessante. E, assim como os vinhos, ele traz muito do que é a fazenda. Traz muito, se a gente fosse pegar emprestado o termo, do terroir. Do terroir. Porque se envolve questões fisicoquímicas, questões microbiológicas, questões comportamentais dos animais, que transmite isso através do leite. Então, assim, você nunca vai achar um queijo igual de fazendas diferentes. Por mais que possa ter a mesma receita, o mesmo tipo de gado, nunca vai achar, porque cada fazenda é um universo paralelo. Então, assim, é um queijo simples, mas muito complexo. É uma dicotomia interessante. Mas conta aí, Matheus, quais são os tipos de queijo, a linha de queijo? Tá, se eu fosse falar da linha em si, todos os queijos Minas artesanal, como eu já disse, mas a gente diferencia na maturação, que vai do queijo de 22 ao queijo de 90 dias, podendo ir elevando essa maturação. Então, você teria um queijo um pouco mais novo, um queijo meia cura. A gente tem um queijo que é o 24 quilates, que é um queijo que tem olhadura propiônica, que é a olhadura que também vem de micro-organismos que estão presentes no pasto. Tanto que esse é um período que eu ainda não tenho.
Então, assim, o pessoal liga, pede e tal, fala assim, gente, tem que começar a chover, o animal tem que ir para o pasto, porque esse micro-organismo que faz essa fermentação propiônica no queijo vem do pasto. Então, assim, não é acrescentado nem nada, é algo natural, que a gente, por acidente, descobriu quando foi fazer... quando iniciou a produção de queijo, achando que era até um problema, mas virou um dos queijos mais requisitados nossos. Mas isso é desculpa dele. Ele vende tanto queijo que não dá tempo de maturar. Entendeu? Mas nada impede também da gente comprar o queijo e continuar esse processo de maturação por conta própria. Depende. Eu digo que a maturação inicia no queijo que você tem, que ele vai trazer essa carga de micro-organismo e também características físicas dele, mais tempo. Só que esse tempo não é exatamente cura de envelhecimento, mas é de maturação, que seria um envelhecimento controlado, controlando a umidade, controlando o ambiente, controlando agentes externos, por assim dizer. Então pode ser que o meu queijo de 90 dias, se você comprar um queijo meu de 30 e chegar mais 60 dias, não vai ficar igual. Por quê? Porque tem todo um controle, vamos falar assim, a mão do maturador também. Então, assim, não necessariamente vai ficar igual. Pode ficar bom, mas igual não fica. Mas tem muita gente que gosta de fazer maturação, experimentos, né, com a base do nosso queijo. Porque tudo começa na qualidade do queijo principal. Do primeiro. Da matéria-prima em si, né? Exato. Então, assim, minha mãe, ela era uma extraordinária cozinheira e o prato dela era a bacalhoada. Ela fazia, inclusive, a bacalhoada do Clube Português. E as pessoas sempre perguntavam a receita para ela. Dona Cacilda, como que é? Minha mãe parece até que era uma advogada, porque ela respondia da mesma forma sempre. Ela falava assim, primeiro, compra um bom bacalhau. Porque se você não comprar um bom bacalhau, não tem jeito de fazer uma boa bacalhoada, né? E a boa comida? A gente tem um ditado parecido também, que com um ingrediente ruim, é muito difícil você fazer um bom prato, mas com um bom ingrediente você pode estragar e fazer um péssimo prato. Então, a boa comida ela começa exatamente na escolha de um bom ingrediente, de um ingrediente de qualidade, que não necessariamente é um ingrediente caro, isso não faz sentido nenhum, mas um ingrediente que seja bem produzido, que tenha uma boa origem. E depois disso, são uma união de processos. Primeiro, você tratar esse ingrediente da maneira correta. Cada ingrediente vai ter possíveis processos para serem utilizados ali. E eu acho que não pode faltar o amor, né? Que é você respeitar. O amor, eu acho que nada mais é do que você respeitar. E o amor à boa comida é você respeitar aquele ingrediente, respeitar o tempo que aquele ingrediente necessita para se desenvolver, como uma carne de osso, uma carne que vai ser assada. Não adianta você querer apressar aquele processo, que você não vai chegar no mesmo resultado. E eu acredito numa comida simples, numa gastronomia mais simples, onde não se tem tanta incisão química, tanta incisão de instrumentos para mudar a física ou a textura do alimento. E isso é o que a gente segue no Mana. A gente usa ingredientes que, em sua forma, não são complicados, como um tomate, um manjericão, um alho, e a gente trata eles de uma maneira que vá preservar o sabor original deles, de uma maneira que juntos possam proporcionar uma boa experiência para a pessoa que esteja degustando, ou para até nós que estamos fazendo, né? De ter uma boa apresentação e ver que, esse produto aqui, ele conseguiu atingir um potencial bacana. A gente não estragou ele, né? Pois é, mas existe uma coisa que eu acho muito interessante, quando eles falam que vai fazer o pão. Como que é? Faz isso, faz aquilo, até atingir o ponto. Tá bom, qual que é o ponto, né? Como que sabe que é o ponto? Então, eu queria te perguntar assim, você vai fazer os diferentes pratos,
Tem prato que pede, às vezes, um tempero, uma quantidade maior, e tem outros que praticamente quase não tem tempero para você apreciar mais o paladar vamos dizer, da matéria-prima do que tudo. Como que é separar isso? Total. Isso vai muito do próprio ingrediente, fazendo uma analogia aos queijos, por exemplo. Um queijo frescal, ele pede mais condimentos, ele aceita mais condimentos. Um queijo que talvez já tenha mais maturação, ele é um queijo que já esteja mais pronto, ele já tem mais sal, ele já é um produto mais complexo. E nos ingredientes também é a mesma coisa. Por exemplo, um guanciale, que é a bochecha do porco maturada, ela em si já vai carregar bastante sabor, bastante história, já vai ter perdido bastante umidade. Então, você não necessita de incrementar mais o prato em si. O próprio guanciale já vai trazer o sabor que você precisa, ele já vai complementar e temperar o prato pelo próprio ingrediente. Então, isso é muito importante. Você saber a potência de cada ingrediente que se está utilizando ali. Uma salada, ela pede tempero. É difícil você comer uma alface sem nada, é quase impossível. Porque ela em si é um ingrediente leve. Então, ela precisa de um complemento para você realçar a textura, a crocância. E é basicamente isso. Matheus, agora conta aqui as premiações que o meu predileto, o Pingo de Ouro, já conquistou. Foi... esse ano, ele foi premiado com medalha de ouro na classificação lá em Blumenau, no Prêmio Brasil. E há um ano atrás, ele foi premiado com bronze no Mundial de Araxá. Então, assim, é gratificante. E, assim... Só de ter um cliente satisfeito já é a maior premiação que a gente pode ter. Mas sempre bom a gente confirmar. E um cliente linguarudo ainda, né? Aí que é bom mesmo. Pra gente, porque muitas vezes as pessoas têm uma capacidade de ampliar a crítica, né? E não o positivo. Eu tenho um prazer de valorizar aquilo que é bom e, principalmente, para vocês dois, valorizar o que é daqui. Eu acho que a gente tem um empreendedorismo em Uberlândia, vocês são exemplo disso, e a gente tem que valorizar isso. Matheus, mas se o pessoal fala assim, eu quero comprar um queijo desse do Ouro das Gerais, como que faz? Bom, a gente tem em Uberlândia alguns locais onde a gente comercializa, que são parceiros, mas a gente também tem um atendimento direto. O pessoal entra lá no nosso Instagram, que é Queijaria Ouro dos Gerais, e lá vai ser direcionado para falar com alguém lá da fazenda, provavelmente eu. E aí o restante eu converso com a pessoa e a gente faz chegar. Você tem um mercado meio fora de Uberlândia? Na verdade, é o maior mercado nosso. Na verdade, a gente tem um comércio muito bom, principalmente na cidade de São Paulo. E cidades do sul do país, seja Santa Catarina, seja Paraná. Como se diz, são locais muito, muito carentes de bons produtos de Minas. Porque a logística é uma logística difícil para fazer chegar um produto muito bom, de forma muito boa lá no local. Fora a questão cultural e tudo mais, que o pessoal já trabalha há mais tempo. Então, assim, a gente tem esse comércio muito bom fora do estado também. E gratificante de, às vezes, a gente está fazendo alguma visita em tal lugar e você passar sem querer numa delicatese e tá lá, seu queijo, assim, aí, Matheus, você vende para cá? Nossa, vendo. Então, assim, é interessante a gente chegar em locais e nosso produto fora. Porque isso não é bom só para Queijaria Ouro das Gerais. É bom para o queijo mineiro, é bom para o queijo de Uberlândia, que é uma região nova. Então, assim, é importante essa difusão, né? Você está falando de região nova, até me explica aqui. O queijo que é feito em Uberlândia, qual região que ele é considerado? O queijo de Uberlândia, ele é considerado um queijo Minas artesanal da micro-região do Triângulo Mineiro, que engloba Araguari, Uberlândia, Tupaciguara, Monte Carmelo, talvez alguma outra cidade próxima, pequena, mas que ainda não tem queijo, mas que engloba. Porque hoje tem a canastra e tem Araxá, não é? Tem. Hoje, eu não sei te falar de cabeça, mas na nossa época, acho que a gente era o 5º ou 6º micro-região, novinho, de 3 anos para cá, menos 2.
Já tem, acho que umas 10, 12. Agora, Depois da criação da lei, dessa última lei, que foi do Estado, que aumentou as micro-regiões, o pessoal começou muito a se cadastrar. Porque, assim, sempre existiu o queijo canastra, que é a mesma classificação do nosso, só que da região da canastra. Depois veio Cerro, Cerrado e tá. E acontece, o pessoal falou, não, mas eu também faço queijo aqui. Foi e entrou, fez toda a parte de comprovação histórica, comprovação de qualidade, e começou a colocar seu produto também. Isso é bom porque tem locais que eu não fazia ideia que tinha queijo. Assim como o pessoal da canastra não fazia ideia que a gente tinha queijo. Assim, é bom porque cada queijo carrega na essência o que é cada região. Você pega um cerro da Serra de Bitiboca, você conhece? Não. É novo e tem um queijo maravilhoso, que carrega bastante a característica da cidade cultural. O mesmo você vai espalhando pelos locais. O Matheus, eu quero fazer uma pergunta para você, até uma curiosidade também para você, Eliazinho, que ela é válida, né? Como que é ter produtos de qualidade e conseguir precificar? Porque nós vivemos na região, eu acho que Uberlândia é muito mais exigente do que consciente do que é ter um restaurante bom, ter um queijo bom. Então, eu falo assim, quando compara com São Paulo, eu vejo comparação demais. Eu nunca vejo comparar com o preço de São Paulo. Né? Eu vou no restaurante e falo, mas lá em São Paulo... mas e o preço? Eu falo que São Paulo é tão caro nessa área de restaurante, Eliazinho, que os 10% lá é 14%, né? Nem são 10%. Mas... Então, eu queria falar, como que é esse desafio? O desafio, na verdade, ele é uma conta matemática, onde a gente vai estar... É um desafio constante, né? Porque eu acho que a nossa missão é oferecer o melhor produto por um preço justo. A precificação ela vem através de uma conta matemática, onde a gente vai avaliar a quantidade de ingredientes, o custo que cada ingrediente tem, a perda, se tem perda ou não, e a partir daí a gente vai precificar o produto numa margem que seja sustentável para o restaurante. Eu acho que talvez essa comparação, que muitas vezes ela é feita erroneamente daqui com outras regiões, leva muito em conta a logística, como esse produto chega aqui, se esse produto chega mais caro ou mais barato para nós, a maneira que, se temos revendedores ou fornecedores que conseguem suprir a nossa demanda ou se a gente tem que buscar esse produto em uma região diferente. Quando eu abri o restaurante, ninguém em Uberlândia produzia o guanciale, que é a bochecha do porco maturada. Então, eu tive que pegar uma geladeira, fazer uma preparação para o próprio controle de temperatura, umidade, a circulação do ar tem que ter um ponto ideal. Então, eu estudei um pouco e fiz essa geladeira de maturação. E fui produzindo o guanciale. O pessoal ia no restaurante e falava, cara, mas o que é isso? A gente explicava, o pessoal experimentava e gostava. E outras pessoas que já tinham esse conhecimento para comparação, falavam, mas como que você acha isso aqui? Porque aqui não tem. Então eu falo, não, a gente produz exatamente pelo fato de não ter. E uma coisa que o pessoal às vezes não percebe ou não tem conhecimento é que nem sempre, porque a gente produz, o nosso custo é mais barato. Porque até mais caro. Porque para produzir, você demanda tempo, funcionários, a própria matéria-prima que você usa, a perda, o controle ali. Então, às vezes eu falo que para a gente produzir o nosso produto, sai mais caro do que eu comprar pronto. Mas é algo que a gente acredita e não abre mão de jeito nenhum. E no caso do queijo? O queijo ser de Uberlândia é mais difícil ter um preço justo? Depende. Em Uberlândia ou fora. Porque fora, preço... O pessoal do queijo é muito assim. A gente do queijo Minas Artesanal, a gente não pode reclamar muito. Porque é algo muito bem estabelecido. Até pra gente que é novo. Quando você vai para fora do estado, o pessoal não pergunta preço. Entende? A gente tem a consciência de que, antes de querer ganhar dinheiro, a gente quer colocar isso na cabeça das pessoas. Tanto que a gente não fala. Tem muito produtor que coloca muito caro o produto, mas assim, também tem uma questão de quantitativo. Você vai chegando num nível que a sua procura é
tão alta que você começa a ter que subir o valor. A própria escassez, né? A própria escassez. Uma pergunta que eu tenho é que, na minha concepção, o controle, a lei, a documentação, a regionalização e essa certificação, ela é muito favorável para o produtor, seja de queijo, produtor de bovinos, né? Nessa área de matéria-prima e insumos da gastronomia. A diferença, depois que vocês tiveram essa lei, que vocês foram realmente considerados uma região, uma micro-região produtora, quão expressiva foi? Na verdade, a gente entrou na produção de queijo já dentro das 4 linhas, por assim dizer. Porque minha mãe estava fazendo a lei, então ela tinha que já entrar muito correto. Tanto que a gente não começou a vender produto antes de ter o CISB. Olha só. Porque a gente sabia das dificuldades da região. Porque também é uma região que tem muito queijo. Você explicar para a pessoa qual é a diferença do meu queijo com o queijo da feira, tem muita fala, tem muita conversa. Tem um caminho longo ainda cultural na cidade e na região para você poder colocar isso. Então, a gente já falou, não, vamos começar já com o CISB. Só que, assim, a questão da legislação, ela é muito severa, mas deve ser. Muitas pessoas não gostam do serviço de inspeção, mas eu, como produtor, nossa família, como produtor, entende que é extremamente necessário, porque a gente está lidando com um produto que é feito de leite cru. E isso é muito importante, porque ele vai carregar características do leite cru, dos micro-organismos do leite cru. Só que precisa ter segurança. Porque antes de ser um produtor de queijo, eu sou um consumidor de queijo. E um consumidor muito chato. Então, assim, o serviço de inspeção ajuda muito a gente nisso. E isso também te permite falar assim, cara, eu tô aqui, eu vendo queijo em Recife, por exemplo. Você pode vender queijo aqui? Claro. Pode separar em qualquer lugar, porque tá lá, selo arte. Hoje é o selo arte, no caso. Então, assim, te dá essa segurança de você falar assim, eu tenho um bom produto, sim, tanto de qualidade microbiológica, fisicoquímica, quanto de sabor, e um queijo totalmente legalizado, que segue todos os... Para você ter ideia, a gente tem que seguir... a gente tem que saber de onde está vindo o leite da vaca e ter o histórico todinho de medicamento dela. Desde o nascimento até a hora de tirar leite. Então, assim, é uma segurança, é uma rastreabilidade para você saber de onde está vindo o leite. Então, hoje, isso é uma vantagem para vocês, produtores. É uma vantagem, produtores. Porque eu garanto a qualidade do produto. Agora, é interessante essa questão de consumir o próprio produto, né? Aliás, não é da sua época, mas talvez nem do Matheus, mas tinha um restaurante aqui em Berlândia, há muitos anos atrás, chamado Becão. Talvez uma churrascaria de muito nome. E tinha um garçom lá, que era cantor, o argentino, que era uma figura. E o argentino vinha servindo, você pedia um tiragosto, qualquer lá, o frango, passarinho, não sei o quê. Ele vinha servir e vinha comendo. Ele tirava. E tinha gente que falava, nossa, que nojo, o garçom comendo meu tiragosto. Eu falava, não, que bom, seu garçom está comendo o tiragosto. É quase que um selo de inspeção, né? Mas essa questão aí... Tá bem, né? Então... Matheus, eu vivi isso, porque eu peguei essa fase, que eu comprava os queijos, assim, gostava muito do queijo frescal, essas coisas aí. E quando veio essa legislação, né, eu não era, nunca fui, né? Eu falei, não, mas que coisa, né? Depois eu comecei a ver o benefício disso, né? Então, como que a exigência com critério, porque não é exigência pela exigência, né? É quando tem critério visando uma coisa no fim. Como que ela começou a acabar estimulando, né, produtos com qualidade. E profissionaliza as pessoas, na verdade. Você tem N serviços de inspeção. Né? A gente é inspecionado pelo IMA, que é estadual. E assim, são parceiros porque eles não chegam e apontam o dedo e tal coisa. Não, isso é uma questão que deve ser trabalhada dessa forma. Então, assim, acaba que eles... É uma assistência técnica que a gente não paga. Eu quando faço essa crítica das pessoas reclamarem de preço, uma vez eu gosto de criticar a mim mesmo. Porque aí, se eu me critico, é sinal que depois posso criticar os outros. Então, eu estava comentando aqui. Uma vez eu fui comprar um queijo aqui, uma queijaria até que já fechou, que eu gosto mais do queijo senzala da Marli, lá de Sacramento. Muito bom mesmo. E achei num lugar aí, fui lá, e eu me lembro na época, hoje deve ser até mais, o preço do queijo era R$80 o quilo. E eu falei assim, puxa vida, pagando
um queijo aqui de Sacramento, R$80, isso é caro demais e tal, mas, claro, já estou aqui, então me dá esse bendito desse queijo. Tá bom, comprei o queijo, levei para casa. Cheguei em casa e uns 3, 4 dias depois, minha esposa falou, você vai lá no Pão de Açúcar, compra um grana padano. E eu fui. 220. Na hora que eu olhei, falei, pera um pouquinho. Eu falo tanto dos outros, eu preciso falar de mim, né? Como é que eu gosto até mais do queijo da senzala do que do grana padano? O grana padano, porque é holandês, eu pago 220. O outro, porque é da Serra da Canastra, eu estou reclamando de 80, né? Mas isso, às vezes, são essas coisas que a gente carrega sem a gente perceber, né? Mas eu penso que é importante, sim, você ter um preço que reflita a qualidade daquilo que está sendo oferecido, né? Claro que toda essa exigência e também, eu sei que na parte agrega valor, né? Agora, aliás, eu queria que você me contasse, assim, também é outra curiosidade. Quando você colocou o cardápio, você definiu o cardápio, você imaginou, olha, meu cardápio tem isso, isso e isso, esse prato aqui vai sair mais, o outro vai sair menos, mas eu vou... Você teve surpresa com relação à resposta dos clientes? Demais da conta. Tem até uma história muito engraçada, que o italiano ele não gosta muito de misturar o primo piatto com o segundo piatto, né? Que carne e, por exemplo, o risoto, as massas são considerados os primeiros pratos e a carne ela é o segundo prato. Você não se mistura. E uma vez um amigo meu foi no aniversário lá no restaurante e ele conversando, ele disse, eu quero um prato de carne com macarrão, e o salão tava lotado, tava cheio no dia. Eu falei, cara, tá, vou fazer seu prato, vou fazer só seu prato de carne com macarrão, inclusive era um macarrão com molho de grana padano, com queijo grana padano. E aí eu fiz esse prato. Agora precisa ser com o 24K. Então, com certeza, pode ter certeza. Aí esse prato passou no salão e as mesas ficaram tudo olhando. E aí chamaram os garçons e falaram, eu quero um prato daquele ali, uma carne com a massa. E o garçom falou, não tem esse prato no cardápio. E aí eu me vi na necessidade de mudar e adicionar pratos de carne com pratos com massas e filés e contrafilés com nhoque. E hoje são os pratos que a gente mais vende. Então eu acho que cabe a nós entender um pouco do gosto, né, do paladar local, do que o cliente, o que a população local aqui gosta e fornecer isso. Então, o cardápio é uma coisa viva. A gente está sempre mudando, tem alguns pratos que já são mais tradicionais, estabelecidos no cardápio que a gente mantém, mas sempre tem espaço para especiais, para trazer coisas novas. E um desafio que eu mesmo me desafio muito é tentar introduzir ingredientes regionais no cardápio. Por exemplo, um dos nossos pratos ele vai com um ragu de linguiça caipira, que é um porco piau, uma linguiça feita de porco piau da nossa região. Que é o porco piau, ele é característico nosso aqui, é aquele porco manchado. Uhum. E a gente preza muito por isso, por usar técnicas italianas ou francesas, que são a base da gastronomia, em ingredientes nossos, ingredientes locais. Tanto na própria burrata, a burrata ela é produzida aqui em Catalão também, a burrata que a gente usa, e sempre trazendo essa parte da regionalização. O pessoal é engraçado, porque eles gostam muito mais do ragu de linguiça do que acho que se eu fizesse um bolonhesa tradicional com carne de vaca. Então eles comem o ragu de linguiça caipira e falam, nossa, mas como é bom isso aqui. Eu falo, é um produto nosso, é uma linguiça que tá aqui na nossa região. É o paladar que é regional, né? Matheus, me fala um pouquinho. Eu percebi que existe um movimento lá no Ouro das Gerais, na queijaria, do início de um turismo rural. Que bom que você perguntou. Celso, existe sim e é demanda mesmo. Então, assim, o produtor trabalha 22 horas por dia. E quando você fala em turismo, a gente já começa a falar assim, nossa, porque você tem que estar bem. Eu adoro fazer turismo rural. Eu saio assim pro sul do país e saio entrando em tudo que é biboca. Porque
porque eu gosto de conhecer, de estar junto, de dar um vinho, da onde vem a uva, quem está colhendo, como que é a mão do cara que está colhendo. Sim, a gente tem muito disso. E o queijo é a mesma coisa. Da onde vem? Como que nós podemos querer melhorar, vamos falar assim, esse enriquecimento cultural, saber da onde vem o queijo, o que é o queijo Minas Artesanal e qual é a riqueza que ele carrega, sem abrir as portas da fazenda. Então a gente foi obrigado a falar assim, não, a gente precisa abrir as portas da fazenda para a pessoa saber da onde vem. A gente quer cobrar muito reconhecimento, que é um queijo Minas artesanal, que não é um queijo industrial, que tem certas dificuldades, que tem certas qualidades superiores à indústria, mas a gente não quer mostrar. Então a gente foi obrigado Não tem como, né? Não tem como. A gente foi obrigado a entrar para dentro desse mercado e agora a gente está nessa parte dessa estruturação, porque a gente quer que a visita seja uma conversa de compadres, porque a gente quer mostrar como é feito, mas quer ter a degustação, quer conversar como se fosse um amigo que está lá visitando, um parente da capital que veio para a fazenda para conhecer a produção de queijo. Essa é uma característica muito mineira nossa, né? Exato, a gente parece café, que gosta de sentar na mesa isso, e de conversar. Essa informalidade. Essa informalidade. A gente não é um resort. Não, você quer conhecer como é feito o nosso queijo? Você gosta do nosso queijo? Gosta, é muito bom, né? É muito bom. Você quer saber como que é feito? Você quer estar lá vendo a vaca sair no leite? Quero. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso intuito. Trazer o consumidor que às vezes está comprando o queijo lá no Empório Santa Luzia, lá em São Paulo, para dentro do fosso da ordenha, para dentro do curral, para passar a mão na vaca, para saber de onde está vindo o leite, para comer um queijo fresquinho que foi feito no mesmo dia. Conhecer o seu Milton. Para conhecer o seu Milton, se elas conhecem, que é uma figura. Então, assim, porque esse é o charme mineiro, isso é o que encanta a Minas Gerais, que é essa informalidade e essa questão de... Esse acolhimento, você vira parente da pessoa só ter ido na casa dela. Isso é uma característica nossa. E é muito belo isso. Tá faltando muito isso no mundo. Gente, eu tenho que terminar por 2 motivos. Primeiro, por causa do prazo. Segundo, que eu estou com fome, que eu não almocei ainda. E vocês contando isso. Falando de queijo de comida. Eu queria, Eliazinho, que você fizesse uma pergunta para o Matheus e o Matheus também fizesse uma para você. Cara, a minha pergunta ela vai nesse sentido do turismo rural, pegando o gancho do Celso. No turismo rural, o que o pessoal mais pergunta? Como é feito ou se eles podem degustar? Qual que é o maior interesse? Qual que é a maior dúvida do seu cliente hoje? Por incrível que pareça, a maior dúvida das pessoas que vão lá é de realmente... como é feito, porque é um trajetório muito longo. A gente pode pensar que é da ordenha à queijaria, mas não. É uma trajetória que começa na inseminação de uma vaca, que vai passar 9 meses. Desses 9 meses ela vai ter uma filha, que daqui em 24 meses vai parir, vai dar leite, que vai para a queijaria, da queijaria faz o queijo, vai para a maturação e da maturação vai para a mesa. Então, esse caminho, as pessoas ficam assim... enlouquecidas, porque é um caminho muito longo, você fala, nossa, mas anda muito chão até chegar aqui. E desconhecido, né? E desconhecido. Não é que as pessoas acham que o leite vem da caixinha, por mais que já teve casos. Mas as pessoas não fazem ideia do caminho. Você, por exemplo, você vai fazer um prato lá, essa bochecha de porco tem um caminho gigantesco até chegar. Gigante. Então, assim, isso que é o interessante. Já vi uma campanha publicitária de outro país que estava falando alguma coisa em relação a dar valor ao produto do local. Tipo, a pessoa entrava no restaurante e fazia uma pergunta de um vinho, e o cara pegava, levava, passava uma porta, e quando você vê já estava lá no Parreiral. Aí o cara do Parreiral mandava não sei para onde, e começava a andar no país inteiro, e depois voltava para o restaurante. Essa é a nossa intenção. Fazer com que a pessoa vai comer o queijo, e a partir que ela põe o queijo na boca, ela faça essa viagem de retorno até a genética da vaca. Então, assim, essa é o que interessa as pessoas e é o que a gente quis muito bonito propor. Bacana. E agora eu vou te fazer uma pergunta, mais ou menos, parecida com a que você fez para mim. Quando você chega na formulação de um prato, eu sei que tem receita, por mais que eu não acredite que fazer comida é uma matemática tão exata, porque senão todo mundo fazia a mesma comida do mesmo jeito, mas
O quanto disso é mensurável, o quanto disso é feeling, inspiração, conhecimento, sempre fazer? Eu acho que vai um pouco da bagagem de cada cozinheiro. Cada cozinheiro tem uma bagagem de sabores, paladares que a eles agradam mais. E assim como em toda a área, eu acho que a gente tem que... o restaurante em si tem que se especializar em algo. Você tem que ser bom, tentar ser bom em alguma coisa. Você tem que pegar um produto final que você queira e se dedicar e estudar para aquele produto específico. O tempero, a gente gosta de manter da maneira mais simples possível. Usar temperos básicos que vão chegar num prato essencial. E num prato saboroso, num prato gostoso, num prato que vá surpreender o paladar de quem tá degustando. Mas a formulação, a construção do sabor, ela traz muito da bagagem de quem tá cozinhando ali. Então, a gente, como você falou, a gente tem receitas, a gente tem processo, tem estudo anotado, mas na hora da criação, muitas vezes a gente... vamos mudar isso aqui. E se a gente, em vez de colocar manjericão nessa receita, a gente colocasse uma salsinha, que é um tempero mais nosso, batesse essa salsinha com a pimenta de cheiro, com algo nesse sentido, e alterar aquela receita original, tradicional, com características e sabores que a gente gosta. A gente aqui na nossa região gosta. Elevar o produto a um nível de arte. E acho que é interessante, tanto no queijo quanto na gastronomia em geral, é que você não está consumindo um leite coalhado. Você está consumindo a matéria-prima, mas um pouquinho da vida, da história de cada pessoa que passou pelo processo. 100%. A mesma coisa. Lá da infância do seu cozinheiro, ou da sua, ou de alguém que produziu a salsinha para colocar, você está consumindo um pedacinho da vida dela. Exatamente. Que é rico. Porque senão tudo vira... É industrializado, né? Então, acho que o produto artesanal, ele... É inegável que ele vai fazer parte da história de quem está ali produzindo. A queijaria é quase que o terroir, né? Essa palavra hoje está muito em moda, mas é exatamente isso. Os franceses, eles foram geniais nisso, de contar a história do local. E a história nunca vai ser igual. Não. A sua história é diferente da minha, que é diferente da dos Céus. Então, você... pegar essa história, pegar essa bagagem e colocar no prato ou no produto, é o que vai trazer um sabor diferente, que vai elevar o produto a um nível de arte, a um nível único. Que você pode experimentar pratos que têm, às vezes, o mesmo nome, como o carbonara. O carbonara, ele existe em milhões de versões no mundo. Para algumas pessoas, o nosso carbonara vai ser o melhor, para outras não. Outras pessoas também fazem carbonara. Nunca vai ser igual ao nosso. Pode ser que para alguns seja melhor, para outros seja pior, mas aquilo é único. Aquilo tem uma identidade. Recebe o produto de forma diferente. Aquilo traz lembranças do passado, isso é muito interessante. Exato. A bagagem de cada um é única e isso reflete no produto. A soma de quem faz, do produto, mas de quem consome. Gente, muito obrigado. Olha, realmente eu fico feliz de ter tido essa oportunidade de promover, de ajudar a compartilhar mais da competência de vocês. Muito obrigado. Até a próxima do Uberlândia S.A., cidade que é um negócio.